Oi, oi! Seja muito bem-vinda ao Papo de Carreira de hoje. Aqui nós falamos sobre oportunidades e estratégias para você alcançar a sua promoção desejada ou fazer a sua mudança de carreira, a famosa transição de carreira, e ganhar 30% de aumento no seu salário. Eu sou a Valéria Batagelo e no episódio de hoje nós vamos falar sobre sorte. Sabe aquela frase? E vão dizer que foi sorte? Você já escutou isso? Então fica aqui que nós vamos falar disso agora. Para começar, eu vou te dizer o seguinte, vou te fazer a seguinte pergunta. Já teve alguma situação que você batalhou muito, se esforçou pra caramba, ralou tudo que você podia para alcançar o seu objetivo e de repente numa conversa alguém fala para você que parece sorte, que parece que foi fácil. Você sabe por que isso acontece? Bom, eu vou te contar um pouquinho sobre o que já aconteceu comigo, que tipo de experiência eu passei com relação a isso e o que foi que me fez ficar até por um certo período com bastante, eu diria, uma certa aversão à palavra sorte, sabe? Para mim, tudo que se relacionava com sorte não era lá muito boa coisa. Porque em algum momento da minha vida, quando as coisas começaram a aparecer para os outros como algo que deu certo e que funcionou, as pessoas começaram a dizer: nossa, mas que sorte ela teve de ter trabalhado nesse lugar, mas que sorte ela teve de ter sido reconhecida pelo chefe dela. E isso me deu uma raiva do tamanho do mundo, porque só eu sabia quantos anos eu tinha trabalhado, quantos projetos, quantos anos de estudo, de dedicação, de esforço, de horas extras dedicadas a aprender mais, a entregar mais. Isso tinha me levado a alcançar o resultado que eu tinha naquele momento. E aí, quando a gente fala sobre os benefícios que a gente recebe numa promoção, aí sim é que as coisas aparecem. Sabe quando você trabalha que nem um condenado, ralando todos os dias, da hora que começa o dia, e às vezes emenda com alguma coisa que você está estudando depois, quase derrubei o copo d'água. Mas você emenda com alguma coisa que você está estudando depois e vai até tarde da noite. E aí todo mundo olha e só fala assim: nossa, mas você trabalha, né? Mas ninguém dá muita atenção para tudo isso que está acontecendo. Se você está muito cansado, se você está com milhões de frentes abertas, né, de estudo, de melhorias e de um monte de coisa. E de repente, eis que acontece que um dia eu recebi um carro de função e aí eu tinha o meu cargo de gerente, eu tinha um carro da empresa, um carro muito bom, muito legal. E aí todo mundo olhava e falava assim: nossa, ela trabalha, que sorte, né? Ela trabalha numa boa empresa que deu para ela um carro. Que deu para mim um carro? Você só pode estar brincando com esse tipo de frase, né? Enfim, toda essa indignação que apareceu em mim agora é para te dizer o seguinte: se você já sentiu isso um dia, você não está sozinha, porque isso acontece o tempo todo. E sabe por que isso acontece? Porque normalmente a gente também faz isso. A gente olha para o outro e consegue enxergar o palco dele. Já ouviu essa frase? A pessoa conhece o palco, mas não conhece os bastidores? Porque é o palco onde a gente aparece para as pessoas, é onde a gente conversa com as pessoas, é onde a pessoa vê o que está acontecendo agora, que a gente está se apresentando aqui. Então, o meu palco de hoje estou aqui sorrindo para o vídeo e conversando com você. Agora, o que aconteceu antes, o tempo que demorou para preparar, o assunto do vídeo de hoje, do episódio de hoje, do nosso papo de carreira, o tempo que demandou para pensar, para estudar, para colocar uma sequência de itens nele, ninguém sabe. Então, os bastidores do vídeo, ninguém sabe como é que funcionou. E aí a gente se acostuma a comparar o palco da vida do outro com os nossos bastidores. E aí a pessoa que está olhando pra gente só vendo o resultado do palco
diz realmente que a gente tem sorte de ter tanta facilidade, conseguir sorrir para o vídeo ou, né, falar com um pouco mais de tranquilidade sobre algum assunto. E aí tudo isso parece sorte, parece que eu nasci com um dom diferente de todo mundo ou que alguém me deu alguma coisa que fez com que eu conseguisse fazer aquele determinado trabalho. Então, essa é uma frase famosa que costuma deixar a gente até um pouco para baixo, eu diria. E por isso a gente brinca tanto e acabou ficando famoso dizer isso quando a gente está na maior ralação e só a gente sabe o quanto está sofrido passar por tudo aquilo antes de chegar naquele passo que a gente escolheu como sendo o próximo, né? Sobre o objetivo que a gente tem de promoção ou de mudança de carreira agora. A hora que a gente está nessa relação e conversando com alguém que está participando do processo ou que conhece o processo tão bem quanto você, a gente sempre brinca na hora da descontração e fala assim, e um dia vão dizer que foi sorte. Então, todo esse preâmbulo do assunto foi para dizer que ou você já disse isso, ou você vai dizer muito em breve, ou você vai escutar só o resultado da frase um dia dizendo que você tem sorte de estar onde você está hoje. E aí, a grande diferença é a gente entender, então, quais são os pontos que levam à composição desse tipo de avaliação, tá? Primeiro, antes de entrar na composição certa e entender as outras coisas, vamos falar um pouquinho dos dois itens que eu falei até agora. O que é sorte e o que é esforço? Quando a gente olha para a sorte, tá? Só vocês sabem que eu gosto de fazer isso, né? Usar a definição da palavra para embasar o início e na sequência a gente já embala no assunto de uma vez. Então, sorte é uma força invencível a que se atribui o rumo e os diversos acontecimentos da vida, do tipo, foi um episódio de sorte que fez com que algo acontecesse, tá? E esforço é a intensificação de força física, intelectual ou moral para que algo aconteça. Então, é a nossa dedicação, é o nosso esforço para fazer aquilo melhor. Então, o nosso esforço pode ser definido como várias coisas. O tempo em duração, né? Quantos anos aquilo demanda. Quando você pensa que você fez uma faculdade para se aprimorar para aquele assunto, então são pelo menos 4 anos de faculdade. Então, esse é um tempo de esforço dedicado para um aprendizado específico, para uma formação específica para melhorar a sua condição. Quando você pensa em outros cursos que podem ser mais curtos, por exemplo, você vai olhar em uma dedicação de alguns meses para poder concluir aquela formação que você decidiu fazer, ou que era necessária para o seu próximo passo. Então, tudo isso entra na qualificação de esforço. E quando a gente está dentro do trabalho e a gente se dispõe a fazer algo melhor, a gente se dispõe a aprender mais sobre uma ferramenta específica que a gente precisa usar. E aí a gente usa parte do nosso tempo, né, de desenvolvimento do nosso trabalho, que já é comum, para fazer aquele tipo de aprendizado. Então, tudo isso faz parte do esforço demandado, do esforço que a gente emprega naquilo que a gente quer fazer acontecer para o nosso próximo passo. E aí, se a gente volta, então, aqui, a gente olha justamente para o ponto do esforço, tá? Como eu falei no início, né, e aqui definindo claramente como é que a gente separa as coisas. E aí, por que será que as pessoas têm uma falsa ideia sobre a sorte? Como eu falei lá no início do vídeo, e cabe aqui de novo, as pessoas normalmente olham para o palco da nossa vida, né? A gente olha nas redes sociais o tempo todo as pessoas aparecendo, conquistando, mostrando as suas viagens, a sua compra de uma casa, a sua troca de carro. Então, a gente está vendo o resultado, a gente não está acompanhando o processo, né? E aí, às vezes, quando a gente olha alguém, nossa, isso é muito comum. Quando a gente olha alguém que está contando de verdade a parte do processo para conseguir aquilo que ela quer, a gente olha e acha que aquela pessoa é mais lutadora do que outra pessoa. E aí, dá para a gente tirar uma conclusão nesse ponto? Não, não dá.
porque a gente não sabe exatamente em que momento a pessoa está compartilhando o processo completo e quem é a pessoa que não compartilha a parte do processo, da parte do esforço. Então, aqui é muito importante exatamente entender isso, e isso foi o que me fez a parar de me incomodar tanto com essas coisas depois de algum tempo. Porque sim, por muito tempo isso me deixou muito inconformada, de que as pessoas olhassem para as coisas e dissessem que foi tudo sorte. Foi quando eu entendi que as pessoas estavam enxergando justamente só a parte do meu palco, né? Só quando as coisas aconteciam. Porque normalmente eu não falo do processo como um todo para todo mundo. E eu acho que todo mundo é assim, né? Ninguém conta o tempo todo sobre todas as coisas que estão acontecendo na sua vida. Normalmente, quem acompanha esse processo todo é quem está do seu lado. Então, aqui em casa, todo mundo sabe, somos o marido e eu. Então, ele sempre está acompanhando em que fase eu estou do esforço daquilo que eu determinei fazer. Mesmo hoje, trabalhando com outras coisas já diferentes, depois de tantos anos dedicada à área de recursos humanos, quando eu decido fazer alguma coisa e que tem um novo impacto, uma nova medida e que eu decido estudar mais sobre aquilo, ele sabe o quanto de esforço eu estou colocando, porque a gente tem o nosso trabalho habitual, a gente tem os nossos negócios para cuidar. E isso, apesar de eu estar aqui compartilhando esse monte de outras coisas com vocês, o restante continua acontecendo, porque é a nossa vida de sempre. Então, quando a gente olha para tudo isso e quem está mais perto vê, sabe que a gente, depois de fazer todo o trabalho que a gente tem que fazer, que faz parte já da nossa vida, a gente está dedicando a nossa outra quantidade de tempo, o nosso tempo de descanso ou o nosso tempo de final de semana, né? Que poderia, tanta gente está fazendo outra coisa, mas a gente decidiu estudar, a gente decidiu gravar um vídeo, por exemplo. Só quem está muito perto sabe qual é o esforço. E aí quem não acompanha isso e só vê o resultado postado nas redes sociais, ou só vê o resultado de quando você chega numa festa de família dizendo que foi promovido e que está com algum benefício diferente ou com algum título diferente ou com alguma situação muito diferente, as pessoas olham e falam: nossa, mas como mudou do ano passado para cá? Sabe aqueles encontros de família que acontecem uma vez por ano? Né? Pessoas que você só vê uma vez por ano e olha lá. Então, quando a pessoa te vê, parece: nossa, mas da última vez parece que não tinha nada acontecendo e agora, de repente, ela está desse jeito. Então, é isso que acontece, né? Quando eu entendi o que é que as pessoas avaliavam como sorte e por que elas avaliavam como sorte, foi que eu comecei a não me importar tanto com essa parte. E às vezes, quando necessário, explicar um pouco mais para pessoas que estão por perto, mas não tão perto, sobre o processo, sobre o quanto a parte do processo de desenvolvimento é o esforço que a gente dedica para aquilo acontecer. Então, essa é a grande sacada de entender sobre o porquê as pessoas avaliam a gente desse jeito, sobre o porquê as pessoas avaliam e entendem esse conceito de sorte na cabeça delas, né? E aí, assim, continuando isso de pensar em compartilhar ou não compartilhar, eu tenho comigo que, assim, o tempo todo você ficar compartilhando sobre o que é esforço, sobre o quanto tá difícil, o quanto você tem que trabalhar, no meu ponto de vista, isso pode ser diferente para você. Eu trago aqui como forma de exemplificar algo que para você pode fazer sentido ou não. Eu acho que parte desse assunto é sim importante mostrar para as pessoas, mas tem coisas que a gente não precisa dizer tanto. E explico por quê. Muitas vezes aconteceu de contar para algumas pessoas do processo inteiro. Então, o que é que eu estava estudando, quantas horas por dia, até que horas eu trabalhava, até que horas eu tinha que fazer alguma coisa. E aí o sentimento que às vezes eu despertava nas pessoas quando eu fazia isso, e eu não estava contando como uma reclamação, eu estava contando como era realmente o processo de conquista, né, para aquilo. O sentimento que eu despertava nas pessoas era um sentimento de quase pena. Nossa, coitada, mas é tão difícil, por que ela faz tudo isso? Então, assim,
Você precisa avaliar isso na sua vida e só você tem condições de determinar isso, o quanto é importante para você deixar isso claro ou não para as pessoas. Você precisa determinar o quanto vale dividir isso com outras pessoas, dividir isso do processo em si, se é difícil ou não. Uma hora você pode contar a sua história e tá tudo bem, uma hora ela vai fazer mais sentido quando ela já tiver um desfecho, por exemplo. Mas o tempo todo contar todas as partes vai fazer com que você tenha que responder também muitas perguntas e que talvez te atrasem naquilo que você já decidiu fazer. Você já passou por isso? De começar a contar alguma coisa e a pessoa insistir tanto com você de que aquilo não vale a pena. Nossa, mas imagina, nunca que eu ia estudar essa hora da noite, mas nunca que eu ia entrar num novo curso a essa altura da minha vida, depois de tantos anos trabalhando, por que eu vou fazer tudo isso de novo? Então, assim, esse esforço, né, falando em esforço ainda, mas esse esforço de responder as perguntas de quem não está com o mesmo nível de dedicação que você para aquele assunto, ou quem não entendeu o seu propósito de realizar tudo aquilo, vai tirar você do foco de entender para onde é que você está indo. Então, quando você está muito dedicado em fazer alguma coisa, concentra e vai. Concentra e vai. Os melhores resultados que eu tenho como lembrança são justamente esse. E são justamente os que mais causaram surpresa nas pessoas e que geraram os comentários depois do tipo foi sorte, tá? Porque eu decidi me concentrar no processo, eu decidi trabalhar, estudar, tudo com mais energia, tudo com mais afinco e não parei para discutir isso com outras pessoas que para elas não importava naquele momento, ou que na verdade não importam para mim naquele momento, certo? Porque se eu decidir alguma coisa que tem importância, que faz sentido na mudança, eu decidi para mim. Lembra que eu sempre falo, a escolha é sempre sua, a responsabilidade da sua carreira é sempre sua. Então, não divida isso com quem não precisa. Mas é a minha opinião, é claro, né? Você tem que avaliar isso e ver se faz sentido. Só não pode depois dizer que demorou mais tempo do que você imaginava, que você perdeu mais tempo convencendo as outras pessoas de que isso era importante do que o tempo que você podia ter destinado para fazer o que tinha que fazer. Combinado? E aí, assim, nossa, agora tem um detalhe que eu anotei aqui na sequência, que é daqueles que rendem boas horas de conversa, né? Quando você passa por essas fases de dividir as coisas com outras pessoas, a gente entra inclusive num campo muito sensível de pensar de que as pessoas podem ter inveja daquilo que você está conquistando. E aí, talvez, um desejo muito grande de compartilhar a parte do esforço seja de mostrar para as outras pessoas o quanto não é fácil, para que as pessoas não olhem só o resultado e tenham aquele sentimento de querer aquilo que você tem. Você sabe que inveja é isso, né? Inveja não eu já contextualizo melhor. Quando você olha para outra pessoa, e eu faço muito isso, tá? De olhar para as outras pessoas, entender o que foi que elas alcançaram e entender que parte do processo eu preciso implementar na minha vida, que parte talvez da história da pessoa eu preciso adicionar na minha trajetória para que eu possa chegar a um resultado parecido com aquele. Porque quando eu olho para alguma coisa como um exemplo a ser seguido, eu não olho desejando estar onde a pessoa está, porque senão eu vou querer a vida que aquela pessoa tem. E eu não tenho isso comigo não, eu quero a vida que eu tenho hoje, exatamente com quem eu estou hoje. Então, por exemplo, olho para o meu marido, para o meu casamento e entendo que isso é exatamente o que eu quero viver na minha vida. Agora, o que mais eu quero alcançar, se é parecido ou não com o que alguém já fez, pode fazer parte de um sonho meu, que eu tento entender para adaptar, mas eu não quero a vida da outra pessoa. Então separa isso e entende isso muito bem na sua vida, que assim, as pessoas terem inveja porque elas não entenderam o que é diferente, né? Quando você separa isso. Então,
Hoje, depois de ter estudado isso por muito tempo, de ter refletido por muito tempo, de ter feito de verdade grandes momentos de separação de entendimento de cada uma das etapas, eu não tenho a menor preocupação com inveja. Porque eu acho que inveja acontece quando a pessoa simplesmente mira e quer alguma coisa, algum resultado que você apresentou, mas ela não quer a sua vida. Ela pode pensar que sim, mas assim, aí nesse momento você divide qual é o esforço para chegar naquilo. E normalmente nessa hora, quando você divide o esforço que você teve, nessa hora a pessoa fala assim, o quê? Tudo isso? Ah, nem pensar. Mas não mesmo, não quero. Eu não vou passar por tudo isso não. Então aí ok, gente, está entendido, está separado. Então não tenha medo dessa parte da inveja, foca no seu resultado. Olha só para o seu resultado. Para de esperar que as outras pessoas te reconheçam demais por algumas coisas ou te admirem demais por algumas coisas. Foca no seu desejo, foca no seu plano e manda bala. Trabalhe definitivamente focada nos esforços que você precisa para o seu próximo passo. E aí, quando a gente olha para esse detalhe que eu digo, né? Tipo, não faça isso, né? Não espere o tempo todo, não fique esperando reconhecimento das outras pessoas e tudo mais. Quando você sente essa necessidade o tempo todo de que alguém te reconheça por algo que você fez, que alguém admire e mostre isso, né, na sua vida, no seu trabalho, mas eu não sou reconhecida, tudo que eu faço ninguém dá importância e tudo mais. Todos esses são pontos de vista. Quando você chega num momento de entender a opinião de quem de verdade importa, o reconhecimento de quem de verdade importa. E por isso, quando eu sempre falo sobre fazer o seu trabalho da melhor forma possível, do jeito mais perfeito possível, do jeito que você não precisa que o seu chefe corrija o seu trabalho todas as vezes, é o melhor jeito de você caminhar para um lugar onde as pessoas veem o seu resultado, e o seu resultado caminha com a sua imagem. A sua imagem é de uma pessoa que entrega as coisas. E aí, assim, para quem importa isso? Importa para quem pode me ajudar para o próximo passo. Eu não preciso ser reconhecida por todas as pessoas que trabalham na mesma empresa que eu. Todas as pessoas olharem para mim e falar assim, nossa, mas a Valéria de verdade é uma pessoa, primeiro que a gente normalmente se pega e peca muito no ponto dos elogios. Porque a pessoa dizer que você é muito legal, que você é muito simpática ou que você é uma pessoa muito acessível a todo mundo. Então assim, nossa, mas eu gosto muito de conversar ou de ir ali para fazer aquele trabalho porque a Valéria é gente boa demais. Gente, é legal ser reconhecida como uma pessoa super legal, uma pessoa muito simpática? Mas isso te leva para o próximo nível? Aqui a gente está falando de carreira, a gente está falando da sua carreira, a gente está falando do seu próximo passo, da sua promoção, da sua mudança de carreira, né? Da sua transição de carreira, de ter aumento de salário. Pensa só, em que as pessoas atribuírem adjetivos legais a você vai te levar definitivamente para o próximo nível. Então, se você sente necessidade de ser o tempo todo reconhecido por alguma coisa, ter algum adjetivo muito legal rolando quando falam de você, então assim, tenta focar nas coisas mais importantes de verdade. Né? Você não precisa ser lembrado o tempo inteiro por todas as coisas que todo mundo observa por aí, tá? Então, observa se essa necessidade não é sua ao invés de atribuir isso a que ninguém reconhece, né? Ficar pensando, ninguém reconhece o esforço que eu fiz. Qual é a minha necessidade de reconhecimento em relação a isso? Quando você entender qual é a sua necessidade real, você foca na entrega do melhor trabalho, da melhor parte daquilo que te traz o reconhecimento certo, para você não ficar mirando em coisas aleatórias que não vão contribuir em nada para o seu plano de promoção ou de transição de carreira. E aí,
É difícil, eu sei que é difícil, né? Eu tô falando, não faça isso, não caminhe desse jeito, mas assim, claro que eu ainda me pego em situações como essa, e claro que isso aconteceu milhares de vezes na minha vida. É claro que eu contei no início do vídeo o quanto várias vezes eu tive raiva da palavra sorte por conta de achar que as pessoas só encaravam a parte fácil de tudo que tinha acontecido e não a parte difícil, né? Então, assim, como não me incomodar com a opinião do outro? Primeiro, se você aprendeu que você não precisa contar tudo o tempo todo, se você aprendeu que você determina o que é importante para você, determina quais são as suas prioridades, determina para onde vai a tua carreira, você determinou isso, você decidiu como você vai agir, você decidiu quais são os passos que você precisa alcançar para chegar ali, e aí você caminha o seu próprio caminho com o apoio de pessoas que você precisa. Então, você precisa de um orientador de carreira, de alguém que te ajude a levar para o próximo passo? Ótimo, esse é um profissional que você precisa perto de você. Você precisa de um apoio familiar, de pessoas que te acompanhem dentro de casa para saber como é que tudo isso funciona? Ótimo, compartilhe e conte com essas pessoas. Agora, o restante do mundão por aí não precisa saber e estar o tempo todo dizendo, contando para eles em que fase você está das coisas, não. Senão a opinião dos outros começam a te incomodar, porque nunca a visão deles vai ser a sua visão de propósito. Nunca a visão deles vai ser exatamente sobre o desejo que você tem de ser promovido, sobre o desejo que você tem de fazer a sua transição de carreira. Ninguém vai entender. E aí você vai gastar todo o seu tempo e a sua energia explicando onde é que você vai chegar e por que você quer chegar. E a pessoa não vai entender o seu porquê nunca. Porque aquele porquê é seu. Aquela escolha é sua. Ninguém vai entender. Ou a maioria não vai entender. Então, assim, nesse ponto você entende que quanto mais você abre parte da sua vida e quanto mais você abre espaço para que as pessoas comentem sobre o que você está fazendo, aquelas perguntas do tipo, eu estou pensando em mandar uns currículos, o que você acha? Gente, uma pergunta dessa solta num lugar que não faz parte do seu contexto é perigosíssima. A pessoa pode te jogar um balde de água fria ou pior, te incentivar tanto a fazer alguma coisa e te dar uma outra visão que não combina com o que você tem e você ir para o lugar errado. E aí você vai falar, tá vendo? Aquele esforço lá não era o adequado para aquilo que eu tô fazendo. Não, você simplesmente se perdeu no meio do processo e deu poder para outras opiniões direcionarem o próximo passo no plano da sua carreira. Então, gente, pelo amor, o plano de carreira é sempre seu. O plano de vida, o esforço que você vai fazer, a escolha é sempre sua. Não dê abertura para que as outras pessoas entrem nesse ponto e não delegue isso, não deixe as pessoas decidirem por você ou te influenciarem tanto que isso vai te tirar do foco que você determinou para você mesmo. Tá? Então, assim, a opinião dos outros tem que importar muito pouco, a não ser que aquela pessoa faça parte completa do seu plano efetivo. Agora, aleatoriamente, com pessoas que você encontra na rua, com pessoas que você encontra num churrasco no fim de semana, gente, não. Cuidado, muito cuidado com esses detalhes que fazem muita diferença, tá? E aí é que confunde de novo toda a história de inveja, de sorte, de todas as palavras que a gente coloca e que ajudam a distrair a gente do projeto inicial, do projeto que a gente definiu. E aí, assim, exemplos como esse, né, eu posso contar várias vezes, mas assim, um dos exemplos que eu sempre me lembro muito é que eu nunca tive o hábito de contar muito sobre coisas que eu estava fazendo ou que estavam acontecendo, justamente para não ter que explicar o porquê eu estava fazendo aquilo. Então, era comum, inclusive, quando eu estava mudando de emprego, né, nas ocasiões em que isso aconteceram,
que ninguém soubesse que eu estava, inclusive fazendo entrevistas. E não é só porque no trabalho onde eu estava não podia contar, é claro, porque, né? Como é que você faz isso se você não faz parte de um projeto claro e aberto de mudança, de uma transição completa? Mas assim, normalmente só quem sabia que eu estava fazendo uma nova entrevista era o meu marido, que na época era namorado ou noivo, né? Às vezes alguém de casa com quem eu morava, minha mãe ou minha irmã. Então assim, eram as únicas pessoas que sabiam sobre aquilo que estava acontecendo quando sabiam. Por quê? Porque era algo que eu estava definindo, especialmente porque isso aconteceu muitos anos atrás, quando eu não tinha exatamente a maturidade de hoje. Então, por que que hoje eu venho falar disso com um pouco mais de segurança do que você? Para não dizer que eu tenho toda a segurança do mundo, porque ninguém tem. Por que que eu falo disso com um pouco mais de tranquilidade para você, né? Porque eu já passei por isso algumas vezes, muitos anos atrás, inclusive numa época em que eu não tinha tanta maturidade. Hoje eu olho para todas essas coisas e consigo separar elas da minha vida e encarar como o meu projeto é que faz sentido para mim, o meu projeto é que importa para mim. Então, esse é o plano que eu vou seguir a partir de agora. Eu espero de verdade que isso faça sentido para você, que você separe esses detalhes de sorte, de palco da vida dos outros, da opinião das pessoas, de acharem que o seu esforço é em vão, é desnecessário. De verdade, eu espero que isso faça muito sentido para você e que te dê mais um apoio, um empurrãozinho para você rever o seu plano e decidir e relembrar, na verdade, qual é o lugar para onde você está indo e qual é o caminho que você traçou, que você faria para isso, tá bom? Então, obrigada pela companhia, mais esse vídeo. A gente volta já já com um papo de carreira novo, com outro assunto, para que a gente fale de verdade sobre as estratégias e oportunidades para você alcançar a sua promoção, para que você faça a sua mudança de carreira, a transição de carreira desejada, sem medo, né? Ou melhor, diminuindo o medo e entendendo que ele faz parte do processo e que você venha alcançar o seu aumento de 30% no seu salário. Obrigada pela companhia, a gente se vê já já no próximo vídeo. Tchau, tchau!